Muito bem. Reunião do Grupo Interespírito, de 29 de março de 2023. Hoje é dia de show do Guilherme. É com você, querido. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Deixa eu ver se consigo compartilhar a tela com o nosso texto. E aí a gente vai tecendo algumas considerações com relação... Vejamos se será possível. Se a internet nos permite. Vamos lá. Tá aparecendo? Perfeito. Beleza. Bom, queridos, o texto de hoje, então, é o texto do Dr. Luiz Motti, professor da Federal da Bahia, historiador, antropólogo, e um dos maiores ativistas de direitos da população LGBTQIAP+, no Brasil. Ele escreveu esse livro, esse artigo em 2011, esse ensaio, mas, apesar do tempo ter corrido, eu considero que ainda assim persiste o interesse, por conta das informações que são trazidas, como ele mesmo destaca, informações de difícil acesso, apesar de se encontrarem disponíveis na NTT, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Portugal. Aquilo que tem muita coisa digitalizada, aquilo que não está digitalizado, eles disponibilizam, um serviço você faz um requerimento online, solicita, paga uma taxa que eu considero módica, e eles providenciam com uma rapidez, eu considero surpreendente, a digitalização do processo inquisitorial que for do interesse do pesquisador, e encaminham para o seu e-mail. Então, assim, eles têm uma facilidade muito, muito grande. Eu tenho começado a engatinhar nessas pesquisas na NTT, em busca especificamente daquilo que interessa ao meu recorte, ao meu objeto de pesquisa, que é compreender o processo de constituição, de formação, de desenvolvimento dos espiritualismos, que se podemos assim chamar, espiritualismos negros no Brasil, a compreensão dessa dimensão afro-religiosa, religiosa diaspórica. E aí, nesse sentido, me chamou, durante o mestrado ainda, esse foi um texto que eu me deparei com ele durante a pesquisa do mestrado, e aqui estou resgatando novamente, para que algumas questões que eu considero fundamentais, porque batem de frente com uma série de paradigmas que existem ainda hoje no Brasil, e que vai demorar muito para ser superados, entre o povo de santo, entre os adeptos das chamadas religiões afro-brasileiras. O texto, ele tem 21 ou 22 páginas, salvo engano, é dividido em 4 capítulos. Primeiro, o Motti vai falar dos quimbandas em Angola e no Brasil, e aí ele cita 2 fontes, 2 do século XVI, cita a denúncia de Matias Moreira contra Francisco Manicongo, em 1591, e na África, no que eles chamam de reino, do Ndongo, a denúncia do padre Baltazar, de 1582. Na sequência, ele cita 2 fontes do século XVII, uma do frade capuchinho Giovanni Cavazzi, em Storica Descrizione dei Tredeni, do Congo, Matamba e Angola, que cobre um período considerável do século XVII, segunda metade do século XVII, e do capitão Antônio Cardonega, em História Geral das Guerras Angolanas, 1681. Superado essas 4 fontes, essas 4 citações, ele parte propriamente para os processos que ele encontrou no ANTT. E aí ele começa no capítulo 2 falando dos feiticeiros. Ele divide a partir da perspectiva territorial, geográfica. Primeiro ele fala dos feiticeiros e da feitiçaria em Angola, e aí ele utiliza a mesma terminologia colonial, que nós vamos falar. Os feiticeiros de Angola, na Bahia, os feiticeiros de Angola nas capitanias de Minas, Paraíba, Pernambuco e Lisboa, e aí, na sequência, parte para a conclusão. Ele cita 3 feiticeiros em Angola,
3 registros documentais, provas documentais de feitiçaria em Angola, no século XVII e século XVIII, né, em 1614, 1716 e outro também de 1716. Na Bahia, ele vai citar 3 casos, no século I do século XVII, 1646, do Domingos Umbata, inclusive eu também citei na minha dissertação de mestrado, e 2 do século XVIII, 1758 e 1761, ocorridos ambos na Bahia, né, Salvador. E no capítulo 4 ele vai citar 14 ocorrências de feitiçaria em Minas, Paraíba, Pernambuco, né, e também em Lisboa. Ele vai transcrevendo as datas, os denunciados, a sua origem, e o que é muito interessante para nós, porque ele é historiador e antropólogo, né? Ele não é da ciência da religião. Então, ele não se detém com relação à análise do fenômeno religioso, das linguagens do sagrado, né, da sua ritualística, né, da sua liturgia, do seu simbolismo, né? O Mote tem um outro olhar, tem um outro olhar. Para nós, né, eu acho que é super rico, porque a gente consegue ter uma visão, ainda que dentro da ótica da perspectiva branco, euroreferenciada, né, colonial, um racismo absurdo, ainda assim a gente consegue ter alguma noção do que eram essas vivências, essas práticas, essa espiritualidade, né, desses povos que para cá foram trazidos. E como esses elementos influenciaram as religiosidades que ainda hoje estão presentes. Fazer o link, né? É possível fazer perfeitamente, a partir das narrativas desses autores, né? Boa parte deles denunciantes, né? Nós vamos ver aqui que tem tantos denúncias que partem de chamados cristãos velhos, né? Denúncias que partem de sacerdotes, enfim, contra essas pessoas que motivaram, né, incursões do Santo Ofício no Brasil desde do primeiro século da invasão, do século XVI. Né? Então, o Santo Ofício, no primeiro século, já estava aqui presente, atuando na investigação, acumulava funções naquela época, né? Ou seja, toda a persecução criminal, toda a fase pré-processual de investigação, né? Recebimento da denúncia, instauração de inquérito, investigação, realização de diligências, conclusão do relatório, recebimento da denúncia, instauração do processo, toda a instrução processual, né, a realização da audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas da acusação, interrogatório do acusado, sentenciamento, condenação e execução da pena. Era tudo realizado pelo Santo Ofício. Né? No Brasil, coube ao Santo Ofício de Lisboa empreender essa função. Né? Eu vou fazer alguns comentários, tá? Porque eu não me aguento, e a gente vai administrando o tempo, né? Vamos ver até onde eu consigo ir. Visto que já tem 10 minutos aqui de fala. Né? Ele começa falando aqui, quimbandas na Angola e no Brasil. Salvo erro, a primeira referência histórica à presença de um feiticeiro, né, eu utilizo a terminologia colonial, do reino de Angola no Brasil, registrada na documentação inquisitorial, remete-nos a um quimbanda, um dos mais destacados sacerdotes na religião nativa, tido por Deus da água e da saúde, sacerdote-chefe do sacrifício. Né? Primeiro, feiticeiro, é bom que a gente entenda, uma terminologia ao mesmo tempo religiosa e política, né? Empregada pelo clero e empregada no âmbito do poder público estatal, do âmbito do judiciário. Né? Feiticeiro é uma classe de criminosos. Né? Apesar de hoje, né, não ter essa conotação, à época teve. Durante todo o Brasil colonial, o Brasil Império teve. Né? Então, quando você referia a feiticeiro, você está falando de um criminoso. Né? E, na minha dissertação de mestrado, né, eu tive a oportunidade de resgatar toda essa legislação que legitimava, que outorgava o poder, o ius puniendi, o direito de punir do Estado, para essas práticas que eram práticas subversivas, práticas religiosas subversivas. Né? Citei as ordenações manuelinas, afoncinas, filipinas, enfim. Né? E o enquadramento, o tipo penal incriminatório, o doutor Rafael Tuclino está aqui,
que pode, inclusive, me auxiliar. O respectivo enquadramento, onde existia a previsão legal, né, para a tipificação dessas condutas, para a criminalização dos saberes originários, dos povos originários. Né? Essa é a primeira observação. A segunda seria com relação ao Quimbanda. Né? Ele cita Quimbanda aqui, só que ele joga o termo e não orienta o leitor. Então, a pessoa fica perdida, sobretudo, né, dado a polissemia do termo, né, ao processo de evolução de sentidos histórico que esse termo teve. O termo Quimbanda, né, por ele citado, é um termo de um idioma africano, do idioma quimbundo, que é falado pelos ambundos, pela etnia ambunda, que, à época, no século XVI, né, ocupava uma parte da África Central, né, no que os portugueses chamaram de reinos, né, do Ndongo, né, e de Matamba. Né. O reino de Matamba, inclusive, é o reino que tem até recentemente foi lançado no Netflix, né, um documentário, Rainhas Africanas, até a Rainha Ndinga. Né? A Rainha Ndinga foi rainha desse reino, né, entre aspas, de Matamba. Né? Por que eu estou falando? Bom, hoje eu corresponderia aproximadamente ao território da República de Angola. Né? Inclusive a capital, Luanda, né, que foi um dos principais portos, né, que operou no tráfico internacional de seres humanos, né, se insere dentro do território ambundo, e o povo ambundo talvez tenha sido o povo que mais foi atingido pelo colonialismo, né, e pela escravidão. Né. E esse termo, enfim, esse termo é um termo de origem ambunda, né, e originalmente esse termo se traduz por sacerdote. É aquele que cumula funções, porque não existia, né, dentro da concepção da concepção dos centro-africanos, não existia distinção entre o médico, o sacerdote, o mago e o médico. Eles cumulavam funções, né, e praticavam, buscavam a cura, o bem-estar, o equilíbrio espiritual, sempre dentro de uma perspectiva coletiva, O mal nunca é individual, as doenças, os flagelos nunca são interpretados dentro dessa perspectiva individual, mas sempre dentro de uma lógica coletiva. Né? E os saberes por eles operados, chamavam-se Umbanda. Então, veja, o Quimbanda era o sacerdote da Umbanda. Né? Isso, eu estou falando dentro da realidade centro-africana. Né? Aqui no Brasil, a coisa ganhou um outro contorno. O Quimbanda, né, deixou de ser um sacerdote, né, e Quimbanda passou a ser um termo que é utilizado para denominar uma espécie de um fenômeno religioso, né, que seria marcado, segundo dizem, pela crença no demônio, no capeta, no capiroto, na prática de magia que eles chamam de magia negra, e por aí vai. Né? Esse tipo de coisa. Enfim. Então, veja como uma coisa, né, como é que, com o passar do tempo, conceitos apropriados foram sendo alterados, foram sendo modificados, né, e a ponto que se perdeu completamente a conexão. E, dado a natureza sincrética, né, desse fenômeno religioso, da Umbanda, a Umbanda, ao longo do tempo, foi incorporando uma série de elementos de outras matrizes. Ela tem a sua matriz originária, né, centro-africana, e ambunda, né, dessa etnia, mas ao longo dos séculos ela foi incorporando uma série de outros elementos, à medida que ela ia dialogando com outras tradições, né, como ocorreu, por exemplo, com o espiritismo, a partir da segunda metade do século XIX. Né, e incorporou tantos elementos do espiritismo, né, que, para muitos, né, a Umbanda era um subproduto religioso do espiritismo. As umbandas que surgiram ao longo do século XX seriam um subproduto religioso do espiritismo. Né, quando, na verdade,
as umbandas, né, já existiam anteriormente, mas não eram conhecidas por esse termo, né? A própria academia, ao se referir a esses espiritismos negros, se refere como calundu. Se fala em calundus. Mas o que é calundu? Calundu é um termo que não explica absolutamente nada, né? O calundu é uma espécie de guarda-chuva no qual você coloca tudo aquilo que você não compreende, né? E aí toca o barco. Então, assim, a expressão calundu não se presta, não tem eficácia, não conceitua, não delimita, não tem recorte, não peca pela generalização, pela singularidade e invisibilidade de um processo que é marcado pela diversidade. Não tem como você negar a essência dessa diversidade, né? Mas vamos lá. Eu queria citar para vocês algumas questões aqui que me chamaram a atenção, né? Primeiro, que no século, como disse, no século XVI, a Inquisição já estava aqui, né, apurando denúncias. E interessante, eu achava que eu fiz algumas consultas, tanto para pesquisa simples como avançada na NTT, eu achava que ia achar um monte de processo da Inquisição com relação à feitiçaria, né? Eu utilizei como argumento de pesquisa o termo feitiçaria, bruxaria, enfim, que eram os termos mais recorrentes que apareciam em processos dessa natureza, né? Do meu objeto de pesquisa. Só que, curiosamente, a maior parte das denúncias não era por feitiçaria, né? Inclusive, o professor Luiz Motti chegou a essa mesma conclusão no artigo, nesse ensaio, né? E ele fala da conivência, da tolerância do poder colonial com relação a essas práticas. Não tinha como ser diferente, porque foram esses saberes originários, foram essas práticas que sustentaram o Brasil colonial e o Brasil imperial. A medicina só foi na segunda metade do século XIX, que os caras conseguiram se organizar, conseguiram iniciar o seu lobby e pressionar o império na busca de tentativa de vão acabar com essa concorrência aqui, né? Concorrência que eu falo da medicina natural, concorrência que eu falo dos saberes dos povos originários, tanto ameríndios quanto africanos. Concorrência natural que eu falo com os chamados feiticeiros, né? Que eram os curandeiros, que eram as parteiras, que eram os herveiros, que eram os mateiros, as garrafeiras, que eram as benzedeiras, rezadeiras. Enfim, esses feiticeiros, né, foram os médicos que, durante todos os 4 séculos de história brasileira, atuaram e continuariam atuando. Se não fosse da forma como atuaram, né? Não que não continuem atuando da forma que atuaram, se não fosse a criminalização que vai ganhar vulto na segunda metade do século XIX, né? O epistemicídio, que incide sobre esses saberes, e a violenta repressão estatal. O Estado vai ser cooptado pela classe médica, e a classe médica vai usar o Estado humano militar para poder perseguir, né? O próprio espiritismo foi vítima, e depois conseguiu, né, atenuar, amenizar, né, a perseguição estatal, e a Umbanda acaba indo, né, na busca de legitimação social, as umbandas acabam se embranquecendo e cedendo, né, a essa colonialidade para poder tentar sobreviver a esse período de perseguição, né? Então, as maiores incidências de nota, né, são contra o judaísmo. Eu me surpreendi contra isso, né? O número de denúncias de judeus, de falsas conversões, né, contra cristãos novos, né? E é histórico isso, né? O decreto, né, o decreto que teve de expulsão dos judeus de Portugal, né, decreto real, e o massacre que ocorreu em Portugal. A debandada de judeus, essa diáspora judaica, né, que vai chegar aqui no Brasil e que, posteriormente,
tem uma outra leva, uma outra corrente, uma outra onda migratória que vai para os Estados Unidos, né? Então, muitas denúncias contra judeus e muitas denúncias entre católicos. Católico denunciando católico, né? Principalmente os chamados hoje crimes, que seriam crimes contra a família, né? Crime de adultério, crime de bigamia, né? Crime de homofobia, né? Isso também a análise da documentação inquisitorial acaba destacando, né, o quão mal resolvido com a sexualidade era, né, e é ainda a religião cristã, né? Mas, enfim, já deu 17 horas, hein, professor? Como é que eu faço? Concluo para a gente poder abrir o debate? Não sei quanto tempo. Guilherme, o que for aquilo que diz respeito ao texto, eu acho que, como as pessoas leram o texto, talvez seja o caso de você sintetizar. Você colocar só as coisas novas mesmo para sintetizar e a gente abrir. Tá, eu vou. Se quiser meia hora, 40 minutos de debate, tá bom. Mas, assim, faz os acréscimos de novidades ou de coisas que você tenha descoberto para além disso, e aí a gente entra debatendo, e no debate você, de repente, pode retomar algum assunto. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá, então, né? Eu vou comentar aqui as conclusões aqui, o Mote chega, né? Ele pega, e primeiro ele fala que primeiro registro, primeiro documento que registra a presença de uma religiosidade, ele fala religião de matriz. Primeiro que eu não concordo com a utilização da expressão religião, né? Porque os centro-africanos não acho que inadequado falar que eles possuíam uma religião. Acho que seria mais correto falar que eles possuíam espiritualidades, tá? Já começo, já tem uma divergência com o Mote com relação a isso aí. Para mim, porque não tinha o caráter, o papel, né, a institucional, enfim, que a religião tem, o fenômeno religioso tem, tal como a Europa, o Ocidente concebe. Enfim, mas ele fala que a presença da religião de matriz angolana no Brasil datava de 1591, né? Ok, isso é o primeiro registro, né? E aí destaca a presença do sacerdote, que é o Quimbanda, né, na cidade de Salvador. A gente sabe, sabidamente, Salvador foi um dos locais que mais recebeu pessoas trazidas da África, né? E apesar de nós vivermos o que a gente chama de nagocentrismo, né, ou iorubalatria, em que só se fala, só se estuda, só se pesquisa a tradição, a cultura dos povos iorubais, com todo o respeito que eu tenho efetivamente a essa tradição, né, a África possui uma diversidade que não pode ser desconsiderada, né? Só entre os bantos, que o próprio professor Mote vai citar aqui, né, ele fala muito em África banto, em cultura banto, etc. Mas isso, o termo banto, primeiro que é um termo europeu, é um termo que surge da linguística alemã, e que é outro termo que, por si só, contém, né, uma violência muito grande, porque invisibiliza mais de 700 povos. Mais de 700 povos, né, existentes no que é chamado de cultura banto, né, dessa unidade étnica linguística chamado macrogrupo étnico-linguístico banto, né? Então, vejam, senhores, a diversidade existente nesse meio. Mas, bom, temos, então, o primeiro registro no século XVI ainda de um quimbanda, né, um sacerdote praticante da Umbanda. Isso aqui, por si só, já revoluciona tudo. Já revoluciona tudo, né? Ele cita aqui, título mais antigo de Tata Inquice. Tata Inquice. Mais uma vez, termos também desse idioma, quimbundo, falada pelos povos ambundos, que ocupavam o centro-oeste da África, essa região central. E ainda hoje esse termo é utilizado, tanto na Umbanda quanto no candomblé de tradição congo-angola. Né? Tata é o equivalente do Yorubá babá, né? Baba ou babá, né? Tem o Baba Lorixá e o Tata Inquice, né? São os sacerdotes dessas respectivas vivências, respectivas tradições, né? Por que isso aqui é importante e revolucionário? Porque tem muita gente que acredita que a Umbanda surgiu no século XX, que a Umbanda é um subproduto, né, do espiritismo e do catolicismo que se desenvolveu ao longo do século XX
dentro de um universo, de um meio urbano, né, de um projeto de nação, né, brasileira, na construção de uma identidade, incorporando mitos como da democracia racial, né, com uma série de negações, de invisibilidades, de violências, num embranquecimento muito grande, na desesperada tentativa de se legitimar perante a sociedade, e aí afasta todas as origens que remontariam, né, ao universo negro, da cultura da tradição negra, né, e aqui você desmonta documentalmente essa explicação, né, provando que, efetivamente, eles já estavam aqui presentes desde o século XVI, ou seja, começou o tráfico negreiro no século XVI, né, eles já estavam presentes e já existe prova documental, registro da sua religiosidade. Isso, por si só, dá uma briga do caramba com o povo de santo. Porque essa discussão ela fica muito centrada no universo acadêmico e não atinge a ponta. Mas quem acompanha as discussões entre fiéis, entre adeptos da Umbanda e do Candomblé, existe uma certa disputa de quem seria a tradição mais antiga. E a Umbanda é colocada como, mais uma vez, um subproduto não só do espiritismo, mas também do Candomblé. Você ocuparia uma espécie de zona cinzenta, né, uma zona cinzenta entre uma matriz branca e uma matriz negra, entre uma matriz europeia e uma matriz africana, entre o espiritismo e entre o Candomblé. Estaria a Umbanda ali no meio. Uma espécie de indefinição, não sabe o que é. Né? E é colocada como desprovida de fundamentos, desprovida de base, de identidade, enfim, quando na verdade a gente vê aqui, pela própria afirmação do Mote, que a Umbanda é anterior ao Candomblé. Aí pronto. Você falar isso para qualquer candomblecista hoje é pedir para brigar, irmão. É guerra. Fala, Thiago. Tiago, abre seu microfone. Seu microfone está fechado. Você diz que o Mote afirma que a Umbanda é anterior ao Candomblé. Em que parte do texto? Afirma. Olha aqui, ó. Logo na sequência. A mais antiga referência a um ritual de origem congo-angola nos remete à classe dos Quimbanda, apontada pelos documentos como um dos sacerdotes mais respeitados e poderosos dentro da hierarquia cerimonial nativa. Só mais tarde, nos meados do século XVII, que começa a aparecer o termo calundu e batuque como sinônimo de ritual religioso brasileiro, incluindo genericamente, além das cerimônias de Angola, as práticas divinatórias, curativas e cerimoniais das demais nações africanas. Não encontramos nenhuma vez na documentação do Santo Ofício da Inquisição Portuguesa o termo candomblé. Umbanda, sim, aparece desde os meados do século XVIII. Mas, Guilherme, aí é o termo Umbanda, não religião Umbanda, porque há diferença, não? Então, mas Umbanda não é uma religião. Umbanda é uma espiritualidade. Não existe, quando a gente está dentro da realidade africana, não tem como a gente transpor, né? O conceito que nós temos é fechado, institucional, de religião, para as formas de vivência existentes na África. Pois é, mas também a gente não pode confundir o conceito de religião institucional cristã com a ideia real de religião como o Durkheim apresenta, né? Há diferença aí. Como assim? Eu não consegui entender. Não, por exemplo, assim, a impressão que eu tenho, assim, que você já falou algumas vezes, de que tenta remontar a Umbanda séculos atrás, anterior ao século XIX. Isso. Isso, né? Isso fica muito, muito nítido, né? Isso. Só que usar o termo Umbanda não significa necessariamente que havia uma religião Umbanda. E Calundum não é Umbanda. Calundum é Calundum. Calundum ele tem uma ritualística específica, o Calundum ele tem um cenário geográfico específico para acontecer, o Calundum tem práticas litúrgicas específicas, que não é a mesma coisa que a Umbanda. E não é a mesma coisa que o Candomblé, que não é a mesma coisa que a Mina. Tiago, deixa eu complementar uma coisinha só ao que você está dizendo. Guilherme, eu acho que o questionamento do Tiago, não sei se ele faz sentido, eu confesso a vocês, eu estou ansioso por saber até. Me parece que o Tiago está chamando a atenção para o fato de que, no Brasil, a palavra Umbanda
designa não somente uma espiritualidade das religiosidades de origem africana, mas designa um determinado culto específico que se diversifica no Brasil a partir de certa época, oriundo das práticas advindas dos negros escravizados. Em pelo menos parte, uma articulação, inclusive, com algumas religiosidades brancas, como a interferência espírita. Neste caso, a palavra Umbanda, ela tem no Brasil, na religiosidade brasileira, uma designação específica relacionada a esse tipo de culto. E, nesse sentido, parece que, de fato, não se confunde nem com o candomblé, nem com o calundu. E aí me parece que é essa a observação que ele faz. Quando você, aparentemente, quando você tenta retomar o uso do termo Umbanda como algo já ancestral, já bastante anterior, não me parece que você esteja incorreto, mas você está, talvez, redimensionando ou redefinindo a expressão Umbanda, e se você estiver, de fato, fazendo isso, talvez seja o caso de a gente fazer uma diferenciação conceitual entre o que é a Umbanda como culto no Brasil e o que é a Umbanda como espiritualidade das religiões africanas. Sim. Ambos vão ter razão. Não, mas é isso. O termo historicamente se torna polissêmico. O que era na origem uma espiritualidade centro-africana vai se tornar uma religião branca no Brasil. Entendeu? Agora, não tem como você negar a origem dessa matriz africana, centro-africana, né, entre os povos ambundos. Isso aí é inegável. Tá? Mas como eu falei para você, eu comecei, inclusive, destacando a questão do Quimbanda. Né? Como é que esse termo, esse vocábulo, originalmente, né, na África, na região central africana, ele tinha uma conotação, ele tinha um significado, né? Significado esse traduzido pelos próprios missionários cristãos. São eles que vão definir o Quimbanda como um sacerdote praticante dessa espiritualidade chamada Umbanda, e que, posteriormente, no Brasil, esse termo vai ser cooptado, vai ser apropriado e vai designar um culto onde se pratica, se adora Beelzebub e se pratica o mal para os outros, entendeu? Chamado de culto da esquerda, culto disso, daquilo, mas, enfim, o pessoal até faz a oposição entre Umbanda e Quimbanda, direita, esquerda, né, o bem e o mal, mas essa perspectiva é uma perspectiva tardia, né? Só vai ganhar essa conotação no século XX. Né? Historicamente, isso não se sustenta. Né? Mais uma vez, insisto, o calundus é um termo equivocado porque nega a diversidade, a riqueza e singulariza, né? Como se fosse um bloco monolítico, uma única expressão religiosa, simbólica, ritualística, e não era. Não era. Se a gente pegar os casos, os calundus que são citados, né, que foram documentados, que chegaram até nós, é possível identificar uma série de variações. Por exemplo, o próprio Mote, ele cita, o Tiago falou, geograficamente, ele cita calundus na região sudeste, na região nordeste, nós temos notícias de calundus na região centro-oeste, né? Então, na região norte também, porque muito se fala do tráfico transatlântico, né? Do tráfico intercontinental de seres humanos, mas pouco se fala do tráfico interno que ocorreu no Brasil. Então, essas pessoas chegavam, né, chegavam em Salvador, chegavam em Recife, chegavam no Rio de Janeiro, enfim, desembarcavam em São Luís, e o tráfico interno era muito intenso. Né? Esses povos que são invisibilizados sob esse manto genérico de Banto, né, que na verdade são mais de 700 povos, eles se espalharam por todo o território nacional. Né? E o branco, na incapacidade de compreender o que é esse fenômeno religioso tão diferente, né, chama tudo de calundu. Né? Calundu também é um termo de origem do quimbundo. Olha a influência e a importância dos ambundos. Né? Veja que no próprio século XX, eu insisto isso, no século XX, o Oscar Ribas, né, talvez um dos pouquíssimos que se dedicou ao estudo dessas expressões,
dessas expressões culturais religiosas, dessa dimensão, ele registra, em Lundu, ele registra a presença dos quimbandas e a prática da Umbanda, em Luanda, no século XX, na década de 50. Tá? Então, veja que mesmo... Nós estamos com 3 pessoas inscritas. Eu vou pedir para você... Tá. O Thiago pode até voltar. Eu não sei se eu respondi o Thiago, mas, Thiago, eu estou convencido, entendeu? O Motti já colocou aqui, ele nas suas pesquisas, em todos os documentos que ele encontrou que falam sobre denúncias de feitiçaria no Brasil, né? Ele não encontrou uma única vez sequer o termo candomblé, já o termo umbanda e o termo quimbanda, enquanto seus sacerdotes, originalmente originais da região centro-africana. Ele encontrou diversas vezes, e nós sabemos, historicamente, que as casas mais antigas, chamadas casas matriz, né, do candomblé, estão na Bahia, estão em Salvador, e esses documentos de registro dessas casas datam da meados do século XIX. Guilherme, só para completar, professor, vou ter que intervir, porque a casa mais antiga é aqui no Maranhão, a Casa das Minas, no início do século XVIII. Nos candomblés da Bahia, é só no final do século XIX. Olha a disputa. Tem esse e mais outro livro do Sérgio Ferretti, documentalmente, que prova que o culto aos inquices angolanos se estabelece e mantém até hoje na Casa das Minas. Olha a disputa da cadeira. O pessoal do Engenho Velho vai falar que não, que eles são os mais velhos. Porque o Brasil passa, na década de 80, pelo processo de africanização e tal, mas também o Luiz Motti tem pesquisa aqui no Maranhão. Inclusive, o artigo que você trabalhou, ele já foi publicado 3 anos antes da versão que tu tens. Ele publicou 2 vezes o mesmo artigo, mudou só um pouco do título. A primeira versão... tenho aqui, foi publicado, eu anotei, foi publicado na Revista de Ciência do Maranhão, em 2008. Mas isso aí é importante. Então, antes do Afonjá, antes do Gantuá e do Engenho Velho, temos o Querebetã de Zomadonum, Casa da Mina de São Luís, fundado no início do século XVIII. Qual é a data desse documento? Data de fundação dessa casa? Eu não lembro aqui, mas os registros dela datam do final do século XIX, início do XVIII, por uma rainha Genzo. Não, contrário, final do XVIII e início do XIX. Não, o registro final do primeiro... XIX e início do XVIII. Final do XIX e início do XVIII fica um século de distância. Não, isso. O início do XVIII, né? No início do XVIII, que é uma rainha... que o reino dela lá de Angola final foi... do 18 e início do 19, não é não? Não, é 17 para o 18. Eu pensei que era 17 19, mas não é. 17 para o 18? É. Então tá. Vamos passar para as outras pessoas, senão a gente não consegue... Essa discussão das origens, essa disputa das origens, a gente não tem que resolver isso aqui, tá, pessoal? Eu acho que essa é uma questão muito interessante. A mim me parece que o Guilherme, quando lança essa tese, ele tem a obrigação, às vezes, de ir até os documentos e verificar em que sentido a expressão umbanda está sendo utilizada nessa anterioridade, para a gente confrontar com os diversos sentidos com que ela passou a ser utilizada no Brasil. E, às vezes, o Guilherme, seria interessante, e aí é um pouquinho a conversa do orientador com o orientando, você fazer uma espécie de aquilo que o Foucault chamava de história das ideias, de você fazer o percurso histórico da palavra ou das palavras que trazem esse conjunto de designações e fazer a verificação qualitativa dos significados, sejam eles explícitos ou sejam eles pragmáticos. E como é que essas palavras ou essas expressões eram utilizadas em cada momento histórico, para que a gente tenha a melhor compreensão possível do trânsito dessa diversidade. Sim. Então, nós sabemos que essas coisas não são completamente documentadas, porque trata-se de uma cultura que, nessa época, século XVIII, século XIX, era uma cultura profundamente negada, era uma cultura invisibilizada, então deve restar muito pouca coisa, mas eu acredito que, diante dessas referências que você fez, é possível que a gente tenha condições de iluminar o caminho
dessas significações. Mas eu quero passar para o Cosme, para a Niura e para o Elias, para a gente poder ampliar o debate. Guilherme, Querido, Oi. Guilherme, eu quero te dar os parabéns pela conferência, né? Foi muito interessante. A minha pergunta, eu acho que talvez você já explicou. Você falou, por exemplo, que os feiticeiros, não sei fazer a pergunta, não sei se é etimologia, por exemplo, antigamente, e até inclusive o professor Alberto deu um texto a gente estudar sobre o sacerdote, o profeta e o mago. Sim. E era comum, né, os magos existirem, né, a questão do... eles brigavam entre eles. E você falou, por exemplo, que o feiticeiro era visto como criminoso. A expressão feiticeiro ser um criminoso é uma questão de etimologia de nome. Assim, os magos sempre existiram, lá na Antiguidade, existiam no Egito, nas civilizações babilônicas, a prática da magia era comum. E hoje você explicou sobre a questão do feiticeiro ser um criminoso. É a questão de termos, a etimologia de nomes, feiticeiro para mago, ou não tem nada a ver? É questão de disputa no mercado religioso. Né? Quando o catolicismo chega, ele não admite a presença de nenhuma outra fé, de nenhuma outra religião. Né? Ele demoniza o que é diferente, o que ele não consegue compreender. Né? O Kimbanda, aliás, o texto do Mote, ele traz a descrição, né? Como é que, sob o olhar, sob a perspectiva colonial, esse sacerdote africano, negro, ele é literalmente demonizado. Os caras colocam aqui com todas as letras, né? Que é a expressão do cão. Entendeu? E teologicamente eles tentaram sustentar isso, dizendo que a África, todos os negros eram amaldiçoados e que isso era bíblico, que vinha do Gênesis, que eram todos descendentes do filho de Noé, que foi amaldiçoado porque riu das nudezas do seu pai, etc. Então, é isso. Né? Como não existia diferença entre a dimensão religiosa e política, entre a igreja e o Estado, né? até 1891, né? Quando vem a segunda Constituição Brasileira e primeira da República, né? Que efetivamente é constitucionalmente consagrado o princípio da laicidade, mas até 1891 o Brasil era católico, apostólico romano. Né? E as outras formas de culto não eram permitidas. Era caso de polícia. E mesmo após 1891, já entrando no século XX, as religiões espiritualistas, de modo geral, espiritismo, as umbandas, candomblés, continuaram sendo caso de polícia. Continuaram sendo. O ministro Silvio de Almeida, né, recentemente determinou que objetos religiosos que estavam no Museu da Polícia fossem restituídos. Isso aí foi divulgado, isso agora, semana passada. Né? Então, isso é uma coisa muito recente, essa questão. Mas, para mim, é disputa do mercado religioso exclusivamente. Não tem outra história. Porque, dentro de uma perspectiva sincrética, entendeu? Principalmente, não só no que nós conhecemos como afrocatolicismos ou cristianismos populares brasileiros, mas nos cristianismos africanos que surgem a partir do século XV ainda, no chamado Reino, né, do Congo, é muito clara os pontos de contato entre as tradições e as culturas. Né? Como é que a questão da magia, né, ela vai ser incorporada e trabalhada, né, e integrada dentro do catolicismo, desse catolicismo ibérico, né, que chega na África. Então está presente. A questão da cura, do milagre, da magia, isso aí está presente no catolicismo. Né? E vai estar, se você pegar os festejos, né, as congadas, os jongos, né, enfim, todas essas manifestações, você vai encontrar esses pontos de contato. Né? Sim, deixa eu parar aqui. Peraí, desculpa, gente. Eu esqueci de interrompê-los. Boa sugestão, Elias. Boa sugestão. Se eu respondi, Cosme, se eu desrespondi. Tranquilo. Miura, obrigado pela participação, querida. Guilherme, Oi, professora. Oi, querido, você está fazendo uns comentários, aí eu queria até verificar a tua análise,
Pois não. Porque o pessoal da Umbanda, eles dizem que a Umbanda surge com o Zélio em 1908. Claro que a gente sabe que ela é um sincretismo que vem dos africanos, mas a Igreja Católica, os indígenas, então vai formar essa nova ideia. Uhum. Você, como pesquisador desse conhecimento, o que você tem a me dizer? É relevante, doutrinariamente, essa teorização que o Zélio é que trouxe a Umbanda, E a partir daí, eu queria também conversar contigo para entender por que você diz que a Umbanda não é uma religião. Eu hoje faço parte, estou fazendo parte, entrei, porque eu fui estudiosa durante muito tempo do kardecismo, né? E hoje faço parte do Conselho de Umbanda aqui do estado de Goiás. Uhum. Eles me colocaram como diretora espiritual, alguma coisa assim lá. E eu estou aprendendo muita coisa, né, da Umbanda. Conheci alguns fundamentos, mas hoje eu estou estudando um pouquinho mais. Hoje, eles estão com uma dificuldade muito grande, porque muito da sociedade, principalmente os políticos, eles entendem a Umbanda como um processo, e as religiões africanas como um processo cultural. E a briga desse grupo é colocá-la como não um fundamento cultural, mas sim religioso. E diferente da visualização que você tem de uma seita ou de um caminho espiritual. Como visualizar a Umbanda como uma religião? Como é que nós poderíamos traduzi-la ou fazer esses deputados, esses vereadores, a terem uma outra leitura da Umbanda e das religiões africanas, principalmente aqui no estado de Goiás, deixar de ter essa visão puramente cultural, porque eles não se visualizam, eles não se veem dessa forma, porque eles dizem que tem todo um processo de ritualística, de sacerdócio, né? Então, eles se veem como uma religião. O que você poderia me transmitir para que eu amadurecesse esses conhecimentos? Tá, vamos ver se eu consegui. É que são várias perguntas que ela fez, né? Muito aprendizado, né? Vamos lá. Primeiro, com relação... Deixa eu dar uma sugestão. Como uma das minhas perguntas vai ser nessa direção, eu já ponho junto, que eu acho que vai ser interessante você responder de uma vez só, a Niura e a mim, né? E aí eu acrescento a outra minha, já de vez que você responde as duas. Essa questão que você traz, ela é muito interessante. Eu adorei o debate entre você e o Tiago aí, eu acho que enriqueceu, né? Porque o Tiago também conhece muito do assunto, e aí a coisa pega corpo e ficou muito boa. Muito obrigado a vocês dois por isso. E até pela divagação que você fez em outras implicações aí, que eu achei fantástico, estão para além do texto, né? Muito bom. Essa questão que foi levantada pelo Tiago e que a Niura traz agora também, que foi tão intensamente debatida, eu me pergunto, e aí você e tem mais elementos para dizer isso para mim, se o próprio pessoal da Umbanda, né, eu conheço um pouco, algumas pessoas, um pouco de gente, né, ligada à Umbanda, que o próprio pessoal da Umbanda não tem no seu imaginário muito mais essa origem associada a esse momento específico da história aqui no Brasil, do meu parente lá, o Zélio de Moraes, né? E que o próprio pessoal se identifica com essa origem, com essa percepção mais sincrética, etc. Assim, até que ponto que aliás, não, eu acho interessante, acho até que isso que o Tiago e o Signatis trouxeram, já de certo modo, abre um caminho para isso, né? Porque é o mesmo termo sendo utilizado com significados diferentes, né? Qual que é a expressão dos grupos que fazem questão de reivindicar esse termo para uso religioso hoje, né? Mas antecedente a Zélio de Moraes, sabe qual que é a expressão desse grupo? Como é que isso está posicionado hoje no meio da Umbanda, né?
do que a gente conhece hoje como movimentos de Umbanda ou de Candomblé, como é que isso se manifesta, tá? E o outro ponto é que eu achei muito curiosa essa questão do sacerdote ser alguém, ao que parece, pela descrição do texto, alguém transexual. Eu já tinha ouvido essa referência nos estudos de assuntos LGBTQIAP+, eu já havia visto essa referência, mas eu acho que talvez você possa me ajudar a compreender isso melhor hoje, tá? Porque o texto traz essa referência, né? Era um pré-requisito, era uma condição, era mais o transexual, valia para qualquer condição. Como é que é isso? Não, explorasse isso mais. Tá, não era condição, não era pré-requisito, e também a própria, porque é questão do diabo, do pensamento colonial, da lógica euroreferenciada. O próprio mote, né, não consegue fugir disso, porque é nosso. Né? Nós vemos as coisas dessa forma. Né? Não faz nem sentido você falar em travestismo, em trans. Por que você fala em travesti? Olha só, quando a gente fala em travesti, está partindo do pressuposto, né, da lógica do pensamento de gênero. A gente já cria uma identidade de gênero, que é uma coisa que a gente sabe que hoje é uma construção cultural. A gente associa ao gênero masculino uma determinada veste, e se a pessoa não traje aquela veste, a gente fala que está se travestindo, entendeu? Essa perspectiva não existe na África Central. Não tem veste masculina. Estou falando da realidade com a qual os autores aqui citados se depararam. No século XVI, no século XVII. Não estou falando da África hoje, com a influência europeia, com a violência colonial. Estou falando da perspectiva dos povos originários. Essa lógica binária, essa lógica de gênero binária, masculino, feminino, masculino usa tal roupa, usa calça, feminino usa, mulher usa saia, isso é assembleano, irmão. Isso é de hoje, não é daquela época, não. Não dá para transpor, entendeu? Até hoje, eu estava vendo ontem imagens de sacerdotes dos povos Lunda, dos povos Chokwe, né, dessa região centro-africana, usando e não só sacerdotes, não só quimbandas, mas também autoridades, né, monarcas, reis, usando saia, o que nós chamamos de saia, né, o que nós chamamos de saia e que nós atribuímos ao gênero feminino, entendeu? Então, assim, não faz nem sentido, né, chamar os caras de travestis, né? Outra coisa, essa questão também de homossexual... Se o problema da vestimenta de saia fosse um problema, os sacerdotes católicos também... Não faz sentido nenhum. Não, que só porque ele se refere a práticas sodomitas e relações com o mesmo sexo, etc. Então, até onde vai o preconceito, até onde vai a realidade, nesse sentido mesmo? Não, eles vivenciaram... É preconceito puro, porque eles vivenciaram a sexualidade de forma livre. Os povos originários, os ameríndios, os africanos, não tinham esses tabus que nós temos. A sexualidade não era pecaminosa. Esse negócio de que vai para o inferno, vai para Pentápolis, é Sodoma e Gomorra, não sei o quê, entendeu? Esse Deus que pune a vivência da sexualidade e que só admite uma única forma como sendo a correta, essa heteronormatividade, essa violência, isso não existe, essa perspectiva, entendeu? Então não faz nem sentido chamar o cara tá vendo? Ele sempre parte da perspectiva europeia, da lógica essencialista, né, de uma visão binária de mundo, em masculino e feminino, homem e mulher, né, piu, pepeca. Isso aqui tem que usar calça, isso aqui tem que usar saia. Se não usar, isso não existe. Isso não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? O sacerdote se relacionava com quem ele queria se relacionar, e ponto final. Né? E ele não tinha essa identidade de gênero, não tinha essa perspectiva binária, era uma perspectiva fluida. Você é o que você é. Não é que é fluida que você fica alternando, não, entendeu? Você é o que você é, você não se encaixa em caixinhas de categorização cultural criadas pela Europa Ocidental. Não sei se vocês estão entendendo, entendeu? Por isso que não faz sentido essas colocações, não faz sentido nenhum, sentido algum, né? É como se chegar na Escócia, por exemplo, agora ver os homens de kilt e falar que é tudo travesti, que é tudo gay. Que estão usando kilt, que estão usando saia, não faz sentido, sabe? É nessa pegada. É um choque cultural brutal, né? E os caras mal resolvidos com relação à sua sexualidade, aí pronto, né? Mas, vamos lá, tem as outras, não sei se eu respondi essa colocação sua.
Foram feitas várias perguntas, acabei me perdendo. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Primeiro, com relação à questão do conceito, eu preciso só destacar isso. É que, historicamente, ele se torna polissêmico. Não tem como a gente levar em consideração o que era a Umbanda para esses povos centro-africanos no século XVI, com a invasão daqueles povos do continente africano, com o contorno conceitual, professor Niura, né, que o termo Umbanda ganhou hoje. No Brasil, Umbanda é uma religião. No Brasil, Umbanda é uma religião, com todas as características do fenômeno religioso, indiscutivelmente. Inclusive uma religião universal. Né? Agora, originalmente, né, quando a gente remonta a essas fontes, esses documentos históricos, né, ao século XVII, ao século XVI, né, ao próprio século XV, que a chegada dos portugueses na bacia do Congo, né, com Diogo Cão, remonta ao século XV. Esses sacerdotes, os Ngangas, né, como são chamados, né, na língua dos Congos, e os Quimbandas, como são chamados em Quimbunda, na língua dos Ambundos, né, esses sacerdotes não tinham essa noção, essa concepção de religião como nós temos. Né? Então, para ele, não faz sentido falar, nesse contexto histórico e geográfico, não faz sentido falar em religião. Faz sentido falar em espiritualidade. Uhum. Essa espiritualidade centro-africana, que era chamada de Umbanda, praticada pelos Quimbandas, dos Ambundos e Ngangas do Congo, foi a matriz originária do que seriam as religiões conhecidas como Umbandas muitos séculos depois. A partir dessa matriz originária, né, dessa espiritualidade centro-africana, outros elementos oriundos de outras matrizes vão se somar. Com o catolicismo, com as espiritualidades de outros povos africanos, também vão ser. Por exemplo, a Umbanda é de origem centro-africana, mas cultua orixás, que são de tradição iorubana. Então, assim, outros elementos de outras matrizes, nesse processo diaspórico, né, vão se somar. Né? Na segunda metade do século XIX, soma-se a influência espírita, né? E a Umbanda no Brasil, né, o que nós chamamos de essas Umbandas brasileiras, elas têm essa capacidade, essa característica de ser uma espécie de esponja sincrética, né, que dialoga com uma facilidade fantástica, né, uma riqueza. Né? Então, assim, o fenômeno é marcado pela pluralidade, pela diversidade, pelo diálogo. Pelo diálogo. Agora, a senhora fez uma outra pergunta, com relação ao ponto de vista doutrinário, e os Isso, qual é o interesse? Porque eles têm muita dificuldade na afirmação dela como religião, e não como um processo cultural, que é o que as pessoas não estudiosas desse conhecimento visualizam. Eles visualizam um processo cultural. Essa bancada, os parlamentares que a senhora se referiu, né? Exato. Professora, eu não sei se a senhora vai conseguir, isso é um trabalho hercúleo, né, de convencimento. Essa negativa do status de religião, né, normalmente se refere como um subproduto, né? Realmente falam que nem religião que é uma seita. Né? Daqui a pouco estão falando que é uma seita demoníaca. Exatamente. Isso aí é fruto do racismo religioso, professora. E como essa bancada parlamentar deve ser, boa parte dela deve ser de evangélicos, né, neopentecostais e pentecostais, eu acho que a senhora não vai conseguir convencê-los de que é uma expressão religiosa legítima e válida, entendeu? Provavelmente vai ficar... É um processo de luta desse grupo, desse conselho, o COEGO, né, que agora está se firmando aqui no Estado. Mas isso aí é fruto do racismo religioso, e demover o racismo religioso, eu acredito que a única forma é a educação. A educação, o conhecimento, a conscientização. Há uma disputa de direito também, que faz parte do sistema legal brasileiro, quer dizer, essa reivindicação ela é claramente constitucional. Então, tem toda uma tradição, tem uma jurisprudência hoje no Supremo Tribunal Federal também nesse sentido, no sentido de conferir a legitimação não somente aos povos originários africanos, nas suas religiosidades, na sua cultura, como também os povos originários indígenas.
os indígenas brasileiros, que são também vítimas de todo esse processo colonizador, de todo esse processo de opressão e de aculturação. Né? Agora, por exemplo, e esse marco legal, agora com a eleição do governo Lula, né, com o retorno da esquerda no centro do país, ele está tomando um novo âmbito, né, um novo ímpeto. Fiquei sabendo semana passada agora que já houve uma decisão de caráter político de proibição de entrada das religiões cristãs às aldeias indígenas. Proibidas de entrar. Não se faz mais nenhum tipo, nem para assistência social, nem para nada. Não podem entrar. Porque a perspectiva de aculturação estava se dando de uma forma muito... Então, a mim me parece que a luta é por educação, sem dúvida nenhuma. A educação é a base do processo civilizacional, mas há uma luta institucional, política, dentro do marco legal, que faz com que a posição da Niura seja uma posição importante e que a gente deve, inclusive, viu, Guilherme, sabendo de eu não saber... E uma luta social. E uma luta aí nos campos das redes sociais e de autoafirmação, que eu estou achando espetacular, que como a eleição do governo Lula também, abriu novamente espaço para essas manifestações se apresentarem e conquistarem espaço, e rede social e tudo, né? Amanhã o Janones vai estar ensinando como é que a gente usa rede social para poder fazer valer nossa voz, nosso direito. Só para complementar, então, eu acho assim que, da parte dos estudos deste grupo, né? Eu estou percebendo agora, eu não sabia que a Niura estava nessa posição. Então, de repente, o Niura, vale a pena você aprofundar as relações com o Guilherme e com o Tiago, que são os dois membros do Interespírito mais dedicados a esse estudo, e aí nós temos o dia de hoje e vamos ter a próxima reunião do Interespírito dedicada a esse tema. Agora está sendo o Guilherme, na próxima reunião vai inverter, vai ser o Tiago falando, respondendo as perguntas, e o Guilherme fazendo as perguntas. Então, eu acho interessante você aprofundar essa relação, Niura, visando, inclusive, eles te darem uma base a mais sólida possível das pesquisas que eles estão fazendo para contribuir, no sentido de contribuir para essa luta identitária, para essa luta de direito, essa luta independente dessa discussão conceitual, dessa discussão originária, a gente tem uma compreensão política desse tipo de estudo, a fim de que a gente possa essas posições e, se for o caso, até estudá-las, né? De repente, vale a pena você transformar isso num trabalho de pesquisa que você possa extrair dessa experiência e dessa literatura, da literatura possível e dessa experiência, alguma coisa que se transforme em conhecimento e possa ser mobilizada por esses movimentos sociais. Então, eu agradeço muito, professor. Compreender a importância política e Exato. social dessa posição que você ocupa. Professor, porque é uma luta, esse grupo eles elegeram agora no dia 25, houve a eleição do segundo mandato do Coego. Então, é um conselho de Umbanda, mas veja que interessante, eles falam Umbanda e eles envolvem todas as, que eles dizem, as casas umbandistas do estado de Goiás e afro-brasileiras, porque eles aglomeram junto com eles esses outros segmentos religiosos também, Candomblé e outros grupos, Batuque e outros grupos que estão aqui no estado de Goiás. Eles assimilam, apesar que eles sabem que não tem nada a ver o candomblé com a Umbanda, né? Não tem nada a ver na sua ritualidade, com seus fundamentos. É uma pauta política. É uma pauta política comum, exato, dessa diversidade, e faz parte dessa tradição dialógica. E eles estão lutando muito. Quando eles me convidaram, eles ficaram muito satisfeitos, porque a gente está começando a trazer uma outra leitura junto com eles. E eu sugeri a eles de nós fazermos um código de ética para que aglomere o grupo, né? E esse conselho, para que ele surgiu? Ele surgiu para legalizar as casas de Umbanda
e afro-brasileiras, porque não há registro, não há uma unanimidade dos fundamentos das várias casas, apesar de seguir segmentos e visualizações e doutrinas diferentes. Mas, professora, para regularizar a situação das casas, não é necessário que haja uma unidade doutrinária. Uma coisa é outra coisa é coisa, né? Sim. Não pode exigir É uma isso. unidade ética, de apoio ético. Apoio ético. Mas o conselho, ele serve também para dar essa sustentação legal. A sustentação legal é importantíssima, porque sem informalidade você fica vulnerável a qualquer tipo de... Porque a grande maioria dessas casas, Guilherme, elas não têm registro, elas não existem no direito só de fato. Mas isso é um processo histórico de afastamento, de marginalização, de invisibilidade. O próprio Estado se recusava a registrar. Quando você coloca a ideia agora. Guilherme, do Conselho de Ética, eu penso que talvez seja como acontece aqui no Pará, né? Aqui, algumas casas, um tempo atrás, faziam coisas muito sérias, algumas provas, por exemplo, a pessoa virar sacerdote, antigamente 15 anos atrás só, né? Tinha que fazer a prova, beber azeite fervendo, dançar sobre 10 garrafas de cachaça até virarem pó, e eles faziam isso, furar o pulso, né? Atravessar sem sair sangue, eram mais ou menos 5 provas desse gênero, né? Dançar sobre brasa, incorporado, claro, né? Então, às vezes, quando se fala em criar um conselho, em criar um código, não é que esse código vá condicionar a casa a uma doutrina X. Às vezes, é mais para evitar alguns excessos. Por exemplo, hoje aqui no Pará, alguma casa que faça esse tipo de prova, o pai de santo vai preso e a casa é fechada. Exatamente. Porque existe um órgão, uma federação regional que regula, não a casa, mas regula esses excessos. Exato. Código de ética seria isso. Eu ainda acho que o ideal seria uma perspectiva ética e não entrar na questão ritualística. Acho que cada caso não, é plano ético, não entraria na ritualística da casa. Tranquilo. Gente, olha, o Gismair estava inscrito e depois o Luciano. Perfeito. O Gismair baixou a mão, cansou de ficar... Não, eu acho que eu vou até passar a minha vez para o Luciano, que a minha pergunta era muito fora. De jeito nenhum. Era muito fora do direcionamento que tomou, né? E foi interessante. Estamos ampliando o debate. Gismair, nós não estamos aqui para resolver coisa nenhuma. Fala aí, Gismair. As soluções definitivas vão ser os grandes trabalhos de tese e dissertação que esses dois vão gerar. Gismair, se você não falar, eu não falo. Não é problema nosso. Então, Gismair, depois... Por favor, Gismair. Tudo bem. É o seguinte, na verdade, não seria nem um questionamento. Quer dizer, tem um questionamentozinho bem subjetivo no final, mas é mais uma observação, né? Que a fala do Tiago eu achei muito interessante, mas muito interessante mesmo, aquela sobre a questão da Umbanda, né? Que você depois esclareceu, Guilherme, de ser lá nos primórdios uma religiosidade, não uma religião, né? Uma espiritualidade. Espiritualidade. Isso. Mas eu ainda não tinha me tocado para essa questão que o Tiago levantou, sabe? E eu acho que o Tiago, na verdade, ele te poupou assim, um problema lá na sua banca de defesa, porque eu acho que alguém ia questionar isso, né? Então, foi muito bom mesmo essa intervenção aí, realmente me suscitou essa ponderação aí de que foi realmente uma contribuição muito bacana aí que o Tiago deu, né, para a discussão toda. Agora a questão é o seguinte, Guilherme, eu acho que até já te perguntei isso em outra ocasião, mas eu gostaria de ouvir de novo, né? Você sabe dizer assim, a quantas anda hoje lá na África, especificamente na África, essa questão da espiritualidade, umbandas, tem alguma coisa que lembre essa Umbanda que é feita aqui no Brasil, por exemplo? Você tem tanto processos originários, né, de 500 anos, obviamente, estamos falando de um processo de 500 anos aí, né? Mas, como eu falei, chegou até nós. É difícil, porque Angola passou por uma guerra civil terrível, um processo de desestruturação política, e o avanço do cristianismo, da colonialidade, foi muito brutal. E a religiosidade, os saberes originários estão passando por violências terríveis.
Se jogar no YouTube, por exemplo, tem vídeo de sacerdotes de quimbandas sendo... os caras são cercados, são presos, apanham de toda a comunidade, entendeu? Tudo que acontece de ruim, o povo atribui agora a esses antigos sacerdotes. Né? Então tem vídeo no YouTube, por exemplo, disso. Qualquer pessoa que adoece é culpa do feiticeiro. Né? Pega o feiticeiro, porrada nele. Mas esse processo é mais forte em Angola. Em Angola. Porque há aí a coincidência das línguas, né? Angola, Brasil, Portugal, né? O português. Sim. Não, o que nós falamos é português, irmão. O que nós falamos hoje, nosso português brasileiro é português, da Leila Gonzalez. Né? Que as pessoas desconhecem a influência do quimbundo. As pessoas desconhecem a influência do quimbundo na formação da Constituição da língua portuguesa falada no Brasil. Né? A quantidade de vocábulos que nós temos, a verdadeira etimologia de sistema, as pessoas, enfim, não fazem esse link, essa associação. Né? Mas se não fosse o Marquês de Pombal, todo mundo falava quimbundo, irmão. Não, e Portugal hoje vive em guerra conosco por causa da língua, né? Mas assim, eu tenho esse registro, né? Inclusive que eu cito expressamente na minha dissertação de mestrado do Oscar Ribas, né? Inclusive tem uma faculdade em Luanda chamada, em homenagem a ele, Universidade Oscar Ribas, né? Um dos maiores pesquisadores, antropólogos, né? Existe uma dificuldade muito grande de acesso a fontes, a trabalhos nesse sentido. Né? Mas ele registrou, ele participou, ele foi a um terreiro em Luanda, na década de 50 do século passado, e registrou, né, ele registra a dinâmica, né, do quimbanda na prática da Umbanda em Luanda, certo? E as semelhanças entre a descrição ritualística do que ele presenciou, do que ele vivenciou, que está nessa obra Ilundu, e o que é praticado hoje nos terreiros de Umbanda no Brasil, é muito grande. E a gente está falando de um intervalo, de uma janela de 5 séculos. De 5 séculos, entendeu? Não foi um brasileiro que foi para lá e abriu esse terreiro onde o Oscar Ribas foi, não. Porque hoje já existe esse fenômeno. Então, hoje, nós brasileiros já nos inserimos dentro dessa disputa de mercado internacional, exportando religião para fora. Tem brasileiros que abriram, né, terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé lá, inclusive, né, na Umbanda. Em Angola, inclusive. Tá? Mas... Tiveram aula com o Edir? Oi? Tiveram aula com o Edir? Vai falar isso para ele. Ele nega, né? Ele nega, mas utiliza, né? Faz a corrente da libertação lá, coloca todo mundo de branco querendo terreiro, usa sal grosso para descarregar, faz oração com copo d'água, até sabonete de arruda, né, já foi comercializado. Eu tenho esses... Sal grosso. Usa sal grosso para descarregar. Lenço. Sim, são todos apropriação de elementos simbólicos dessa experiência que ele teve, mas nega, né? Mas enfim. O começo da carreira do Edir Macedo foi na Umbanda. Foi. Ele foi bandista. Mas, Gismaí, eu respondi essa pergunta, não sei. Sim, você estava contextualizando como é que está a situação hoje, né? Tá. Então, hoje você tem um avanço muito grande das religiões cristãs, né, do catolicismo e dos protestantismos, né, em Angola, falar dessa situação específica, em Angola especificamente, e as religiões tradicionais, as religiões originárias, estão cada vez mais recuadas, né? Tem cada vez menos visibilidade por conta da intolerância crescente, né? O problema do fundamentalismo não é só brasileiro, não. Não é só brasileiro, não. Isso é mundial. Em Angola se faz presente também. Né? Mais uma vez, se eu quiser, compartilho com vocês depois. Um vídeo, uma gravação no YouTube, feito numa comunidade no interior de Angola, em que pegaram no cacete o sacerdote, porque, segundo eles, a comunidade, ele foi linchado. Ele seria o responsável por uma pessoa da comunidade ter adoecido. Então tá nesse nível, o ódio e a intolerância lá, entendeu? Mas existe, sobrevive, né, ainda hoje. Sobrevive ainda hoje e eu tenho contato com o sacerdote Tata Catuva Gessi, Tatenquice, né, dirigente do Inzo Tumanci, né, em São Paulo, em Itapecerica da Serra, que faz essa interlocução com o continente africano, com a África, chamada África Bantu, né, já esteve diversas vezes
em Angola, na República Democrática do Congo, no Gabão, etc., participando de conferências, de encontros, simpósios, enfim, internacionais, já recebeu, né, sacerdotes e reis e rainhas africanos, né, aqui no Brasil. Inclusive vai fazer um encontro internacional chamado o Ilaban, não sei se vocês conhecem, esse encontro de tradições banto, que é realizado em São Paulo, que ele tem ele realiza essa ponte, né, intercontinental, né, e ele disse, quando esteve lá, em Angola, no interior de Angola, entre os povos Chokwe e Lunda, né, ele viu como que o candomblé de nação chamado de nação Congo-Angola, de tradição Congo-Angola, conseguiu preservar diversos elementos que ainda estão presentes lá. Então ele participou de cerimônias de rituais religiosos entre os povos Chokwe e Lunda, né, e comprovou em loco, né, como essa tradição se manteve. O que é muito louco, pensando assim, nós temos 5 séculos de janela aí, de intervalo. E Guilherme, desculpa fazer mais uma intervençãozinha aqui. Ih, atropelou o Luciano. Eu fiquei curioso quando tu falaste que o indivíduo saiu do Brasil, foi para Angola e encontrou um culto muito próximo praticado aqui e lá. Sim. Isso em si já me causa alguma suspeita e estranheza, né? Por quê? Pelo simples fato de que essas comunidades que se formaram a partir do século XVI na própria África não era mais a África original. No processo da escravatura, as etnias elas eram dizimadas e misturadas. Então, os negros, quando vieram para o Brasil, não veio uma etnia inteira banto, não veio uma etnia inteira Fon, Ewe, Jeje. Eles foram mesclados e misturados. Então, eles já faziam essa mescla entre eles para justamente dificultar a comunicação por serem línguas diferentes, por serem religiões diferentes ou práticas religiosas, né? E regiões completamente distintas através da sua própria etnia. Uhum. Então, se esse povo já chegou aqui misturado, como é que uma prática que se mistura ainda mais aqui vai ter igual lá? Ou semelhante? Isso em si... Não, só isso em si já me gera uma estranheza. Sim. Porque, assim, parece-me que tem uma tentativa hoje, ou já de um tempo para cá, a procura de uma pureza, né? Uma pureza cultural, uma pureza religiosa, e isso a minha percepção não consegue conceber, visualizar. Não existe pureza cultural e muito menos religiosa. Por exemplo, tem muita coisa que se faz na África que não é da África, é do Brasil. O fumo não existia na África. O fumo foi para a África através do Brasil. É um produto nativo das Américas que, através do processo de exportação, chega à África e hoje está em África e o africano acha que é de lá. A pimenta. A pimenta é uma fruta da América Latina, né? Aliás, das Américas. Não é um produto que exista antigamente fora, é o processo exatamente do tráfico que leva a pimenta do Brasil, sobretudo, e da América Central para o resto do mundo, e hoje a pimenta faz parte da culinária tailandesa, chinesa, indiana, como elemento fundamental. Então, assim, eu acho complicado dizer, eu fui lá e vi igualzinho, mas igualzinho o quê? Até porque o processo não foi só de vinda da África para cá, foi daqui para lá também. Sim. A partir do século XVIII, XIX, os revoltosos, né, sobretudo os malês, que foram um grupo muito maior, foram deportados e foram criadas comunidades de brasileiros inteiras, comunidade inteira de brasileiro em Gana, né, que alguma região de Gana, os reis são de origem brasileira, que levaram daqui toda a cultura e religiosidade local, já mesclada e misturada com as etnias que aqui habitavam, com as culturas que aqui chegaram. Então, do mesmo modo, comunidade inteira, inclusive com pequenas monarquias, na Nigéria, de brasileiros, em Angola, comunidade de brasileiros. Esse pesquisador, ele fez a pesquisa em qual tribo, em qual etnia? Será que não tem também ali uma origem brasileira para ver semelhança? Porque
eu acho impossível haver semelhança, uma vez que já vinham de lá para cá mesclados e misturados. Entendi. Posso responder? Pode. Tá. Ele não fez pesquisa, ele não é pesquisador, ele não é cientista, ele não é acadêmico, ele é um sacerdote, ele é um homem religioso, ele participou de uma vivência no continente africano. Então não se trata de uma pesquisa. Ah, tá. As provas se encontram disponíveis na internet, no YouTube, né? Você pode entrar, por exemplo, na TV do Inzo Tumbansi. Eu vou te passar, se quiser, eu passo o link para você, porque na ocasião ele foi recebido por uma comitiva no Aeroporto Internacional de Angola, que o levou até essa comunidade tradicional no interior de Angola, região habitada pelos povos Lunda, Chokwe. Lá ele foi recebido, né, pela majestade, por sua majestade, o rei, né, daquele povo, e participou de uma série de rituais no local, né, e segundo o seu relato, esses rituais se assemelham em muito àquilo que ainda hoje é praticado no Brasil, tá? E isso está tudo filmado, registrado, você pode assistir o vídeo, né, tá tudo documentado, assistir o vídeo e fazer essa análise, tá? Com relação à questão da mistura que você se referiu, mistura de vários povos, de várias etnias, né, que efetivamente ocorreu. Hibridação e tudo mais, né? E sim, efetivamente era parte da estratégia colonial. A minha divergência contigo, nesse entendimento, é somente com relação à compreensão de que a abordagem colonial no continente africano teria sido dentro dessa única perspectiva. Ou seja, isso é uma regra, como se fosse uma regra geral, que impossibilitasse, né, como parece que você está querendo colocar, como impossibilitasse a preservação de determinadas culturas. Né, quando, na verdade, nós sabemos que existem povos, existem culturas que conseguiram resistir, sim, ao colonialismo, né, que resistiram ao avanço das nações europeias durante séculos. Não, eu estou falando do povo que veio. O povo que chegou aqui já chegou com essa imposição tática de mistura cultural, né? Misturando línguas e tudo mais. Então, minha questão é, se esse povo que chegou aqui, chegou por essa prática, essa imposição cultural, inclusive colocando regiões distintas, o mesmo grupo que vinha a ver, sei lá, tantos % de nagô no navio, às vezes eles se espalhavam no estado, para onde houvesse menos nagô, para deixar ainda mais intenso esse desequilíbrio, né? Ou equilíbrio, dependendo do ponto de vista. Então, minha pergunta é, quando volta para lá, como é que é parecido? Grupo, né? Para impedir que eles formassem grupos. Isso. Né? Mas, vamos garantir o Luciano, gente. Quando você puder, tá, o Guilherme? Quando você puder, para o Luciano poder entrar. Quer que eu passe para o Luciano, depois volto? Você que sabe. Não, conclui. Não, como eu estou falando, essa estratégia colonial efetivamente ocorreu, né? Mas eu divido com relação à questão não só da abordagem à África, como de resultados práticos no Brasil. Ainda que tenha ocorrido, Tiago, eu entendo que, por mais que tenham se esforçado, né, no processo de aculturação, isso enfim, eles não foram lobotomizados, eles não perderam completamente a sua cultura, né, por mais violenta que tenha sido a ação colonial, e conseguiram preservar a sua cultura até os dias de hoje. E existe, por mais diversa que seja a África, a região centro-africana, né, como eu falei, esse universo banto composto por mais de 700 povos, ainda assim existe uma essência, né, que é possível, é uma visão essencialista europeia, né? Mas se a gente pega alguns princípios, é difícil de lógica colonial, mas se a gente pega alguns princípios... O autor tinha razão de ter dificuldade, viu, Guilherme? Não, mas é verdade. Não é o nosso lugar de fala. Nosso lugar de fala é a gente quer ser europeu sem ser, né? O que acontece? O Ubuntu, enquanto filosofia de vida, enquanto princípio que rege, né, a coletividade, não era só dos ambundos, não era só dos ovibundos, não era só dos Lunda, dos Chokwe, enfim. Se você fizer uma análise
é difícil generalizar, mas é possível identificar, sim, esse princípio de coletividade. Por exemplo, esse princípio de coletividade que rege todos esses povos dessa região centro-africana, né? E eles trouxeram isso para o Brasil, né? E eles tentaram, obviamente, dentro das condições absurdas às quais foram subjugados, tentaram, a partir dessa perspectiva, né, se reorganizar, se reestruturar, né, e daí o quilombismo, né, enquanto movimento de resistência. Né? Mas o que permitiu que eles se organizassem na constituição desses núcleos de resistência que são os quilombos, né? Foi exatamente essa noção, esse princípio que eu estou falando, que não se perdeu. Não se perdeu, Tiago. Então, assim, a aculturação foi brutal, a violência colonial foi mas eles não se perderam completamente. Tá? Eles conseguiram, eles resistiram. E eles estão vivos ainda hoje. Luciano. Rapaz, eu fiquei lá para trás, a minha pergunta estava lá na... Não, fala. Problema nenhum. Guilherme. Não, primeiro que, assim, Guilherme e Thiago, eu não vou entrar nessa seara de vocês dois, não, porque eu não domino nada. E eu também não tenho a capacidade e a velocidade de raciocínio do Guilherme e nem a capacidade dele de expressão de palavras por segundo, que eu não sei o que é mais rápido, se é a capacidade de raciocínio dele ou a capacidade de expressar o raciocínio com palavra, que é muito rápido, mas eu adoro ouvir o Guilherme e vocês, muito. Ele é advogado. O vai já tá indo, eu falei, opa, deixa eu segurar aqui para eu não me perder. Mas eu gostei muito da percepção que o Guilherme trouxe, mas eu quero voltar um pouquinho, me desculpem quebrar um pouco, porque eu levantei no debate da professora Yuri com o Guilherme, e é um pouquinho de ordem mais prática, Guilherme, e mais uma visão a partir do ponto que eu estou, né, do chão que eu piso, certo, que é onde eu consigo enxergar. Quando você vai falar ainda lá atrás da bancada evangélica, e trazendo aqui, né, a bancada evangélica no Brasil, e falando da necessidade da revolução do entendimento educacional, e a professora Niura fala dessa necessidade, briga hercúlea que se tem para se reconhecer Quimbanda, Umbanda e as religiões descendentes, né, que vêm da África, como religiões brasileiras, constitucionalizadas, né, legalizadas, enfim. E aí, eu já pegando também a fala do próprio Tiago na hora, né, quando a professora Niura fala de um regimento ético, né, de um documento ético e tal, e aí ele fala que muitos buscam isso como forma de até proteger-se, né, de algumas questões que levam até a prisões e tal. E aí eu fico misturando essas três falas, eu fiquei pensando em algumas questões aqui, talvez do ponto de vista prático, aí você me perdoe se não tem nada a ver o meu pensamento, não, mas eu acho que a questão primeiro, a intolerância e o desprezo às religiões de descendência africana, por meio da bancada evangélica, eles enxergam, e assim, por ter essa proximidade, na minha opinião, se enxerga o meio político como campo de batalha contra as religiões. Então, existe no pensamento e no entendimento doutrinário que sustenta essas doutrinas, sobretudo a neopentecostal e a pentecostal de forma mais forte, mas não se iluda, as históricas também, apesar de a gente ter mais amparo e mais dialogicidade com as religiões de descendência africana dentro do movimento histórico, se veem como opositores, né, ou algo a ser combatido às religiões de descendência africana. Isso é um problema. Isso a gente já sabe, não precisa trazer aqui, né? A gente está cansado de ouvir isso aqui e debater. O problema é que o campo de batalha que se escolheu para levar essa briga à fronte é o campo político. É o campo político, porque lá se consegue barrar o andamento ou se prejudicar que a sociedade e o debate público cheguem a esse movimento de entendimento dessas matrizes religiosas como matrizes religiosas mesmo, como movimentos de religiões brasileiras.
E aí, me parece, me corrija que eu estou errado, sempre colocaram ou fizeram com que esse movimento religioso fosse para locais não reconhecidos, inclusive legalmente, inclusive sem alvará, e não reconhecidos como associações. Porque aí vai chegar o ponto que eu quero chegar. Legalmente, uma forma de se resolver que a bancada evangélica, e também de forma geral no Brasil, por ser um país que tem na Constituição o nome de Deus escrito na abertura, e você sabe disso, que é um ponto que se questiona, apesar de eu ser cristão, é justamente... Deixa eu tentar... É o preâmbulo. Exato, é o preâmbulo, exatamente, lá no mas preâmbulo. O Supremo já julgou que é constitucional o preâmbulo. Mas aí, Guilherme, qual foi o canal que se achou quando as matrizes cristãs religiosas se multiplicaram no Brasil? Foi de considerá-las como associações. Para quê? Para revesti-las legalmente de amparo, né? Para ampará-las legalmente. Então, assim, amparadas legalmente, você não precisa aceitar e nem pensar como eu, estou amparado legalmente. E me parece que é um elemento que falta muito a essa luta de vocês, esse amparo legal. Porque num país que é laico, você não precisa que o outro te entenda e te aceite, ou vai aceitar ou compreender a sua doutrina como uma doutrina religiosa. O amparo legal, ele tem que ser capaz de produzir isso. E o meio evangélico, de forma muito inteligente, porque eles, a maioria, como maioria cristã, eles conseguiram fazer isso investindo de associação. Então, eles aprenderam a criar uma igreja, a registrar essa igreja como associação, a colocarem o nome lá e ter o amparo legal. E ter toda essa legitimidade legal que vocês ainda não conseguiram como movimento. Esse é um ponto. E aí, por que eu estou colocando isso? Porque algumas coisas importantes foram conquistadas, não pelo processo educacional, como você falou, fazendo que as pessoas compreendam, porque eu acho que isso é utópico. Sinceramente, eu acho isso um pouco de utopia, porque não vai ser essa aceitabilidade, essa compreensão. Não vai, muito difícil chegar a isso, Guilherme. Pelos pontos que fundamentam essas religiões e que colocam elas nessa oposição. Mas vou te dar um exemplo, que talvez aí eu fecho nisso, que foi quando do movimento pelo casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Se você perguntar para essa bancada evangélica o que eles pensam sobre isso, você já sabe a resposta, não precisa perguntar. Mas isso passou e tem se ampliado cada vez mais. É uma luta que tem sido ampliada, apesar da hegemonia, né, do ponto de vista dos cristãos lá dentro do Congresso. Por quê? Porque não foi feita uma batalha educacional, não foi uma catequese de ensinar o outro. Foi um viés diferente, um viés muito mais da legalidade, né? Da legalidade, né, da associação, inclusive com a mesma perspectiva, né? Eu não estou casando, eu não estou atribuindo um casal homossexual, eu não estou amparando isso de forma religiosa, eu estou amparando a unidade civil, eu estou amparando a associação estou dando legalidade. Se tem duas pessoas que se juntam, duas pessoas do mesmo sexo e convivem 20 anos, constroem um patrimônio junto, nada mais junto que a Constituição, né, resguardar o direito que um tem sobre o outro. Então, não é uma discussão religiosa, trata-se de uma discussão legal. E talvez seja esse um dos caminhos, aí dentro desse distanciamento, e que talvez vocês tenham que se conduzir. Porque pelo pensamento, olha, deixa eu te educar, deixa eu te ensinar como é que funciona a vida, deixa eu te ensinar, vocês têm que mudar, não vai. Então, depois que vocês conseguirem esse amparo legal, que o Estado abrace e proteja vocês, aí vocês não precisam pedir bênção para a sociedade, pelo contrário, não vai estar daquela forma constituída, vocês vão ter que ter preocupação com a placa, com a identidade, se está no centro, se está na periferia, entende? Então, porque o Estado já te compreende assim, e a sociedade passa
a compreender assim, porque também o Estado compreende. Então, entende que é uma diferença aí da perspectiva religiosa, perspectiva legal, que eu acho que é o que tem possibilidade maior de furar essa bolha dessa resistência que você falou e que existe mesmo. É a minha contribuição, e me desculpa se eu divaguei muito. Não. Não precisa pedir desculpa por nada, não. Agradeço demais pela sua contribuição. Eu me sinto na obrigação de fazer algumas ponderações. Primeiro, com relação à questão da busca de organização e da constituição de associações. Isso aí, na verdade, é um fato histórico, Luciano. A população negra, a afrodiaspórica, ela buscou efetivamente se organizar, se estruturar e constituiu, sim, mas aquilo que foi permitido pelo Estado, que eram o quê? Eram irmandades negras, confrarias negras, igrejas negras, né? Isso que era permitido durante o Brasil colonial e o Brasil imperial, até o século XIX. Era isso que eles podiam fazer. Não existia possibilidade, juridicamente falando, politicamente falando, socialmente falando, culturalmente, enfim, não tinha campo, né, para você constituir legalmente um terreiro, né, de candomblé, nunca. Aonde que isso ia passar? Ô, Guilherme, mas eu acho que a fala do Luciano é muito pertinente para o hoje. Ah, sim, vamos lá. Eu acho que o foco dele está sendo no hoje. E no hoje não adianta esses movimentos tentarem se impor pela via do convencimento, da argumentação. Eu acho que o caminho, o Luciano foi em cima da veia, sabe? Só cada terreiro desse se constituir como uma associação, ir lá no cartório, requerer o registro, fazer um CNPJ e etc., acabou. Eles vão ser obrigados a aceitar essa realidade. Vou chegar lá, que eu estava fazendo, né, dentro da perspectiva europeia, né, linear, cronológica, né? Comecei lá, fui seguindo. Eu ia chegar lá no Brasil Republicano. No Brasil Republicano, efetivamente, né, se permitiu com muita dificuldade, vocês sabem, o próprio espiritismo, né, foi perseguido, e a dificuldade de reconhecimento de legitimação, né, e as sessões que tiveram que ser, enfim, quanto teve que ser negociado, né, essa aceitação. As religiões de matriz africana, né, sofrem ainda hoje, porque uma coisa que está no papel, é uma coisa, o doutor Rafael aí, uma coisa é a dimensão do formal, outra coisa é a dimensão do material, né? Inclusive, eu estive, coincidentemente, na semana passada, na Secretaria Nacional do Ministério de Direitos Humanos, né, conversando com a secretária, que é defensora pública de carreira, oriunda de São Paulo, né, e nós conversávamos acerca exatamente da dificuldade que existe a nível nacional de reconhecimento jurídico dessas comunidades. Sabe por quê, Luciano? Sabe por quê, Elias? Porque o pai de santo, a mãe de santo, vai bater no terreiro, no cartório de registro de pessoas jurídicas, com seu ato constitutivo, com seu estatuto, entendeu? Independente da modalidade jurídica, da espécie de pessoa jurídica de direito privado, seja ela uma organização religiosa, seja ela uma associação, como foi citado, você chega lá para protocolar, entendeu? Quem vai receber, me desculpa, na maioria das vezes é o evangélico, pentecostal ou neopentecostal. E aí o cara vê aquele negócio e lê axé, oiá, aí começa, entendeu? E aí o cara se vale, né, do cargo que ocupa no cartório e começa a embarrear, criar uma série de embaraços. Falar, olha, tem que fazer alteração aqui no contrato, tá errado isso aqui, né? O processo administrativo que é instaurado no âmbito do cartório, né, cai em pendência, atrás de pendência, cujo objetivo, né, fazer a pessoa, desmotivar a pessoa e a pessoa desistir daquilo, né? Eu estava conversando com a secretária nacional do MDH na semana passada com relação a essa temática, denúncias que ela recebeu quando estava na Defensoria Pública de São Paulo, né, e que motivou, inclusive, a provocação da corregedoria, né, e uma recomendação que foi apresentada para todos os cartórios de registro de pessoas jurídicas do Estado de São Paulo, né, para que atentassem para a questão do racismo religioso e parassem de inventar óbices administrativos ao registro de atos constitutivos de pessoas jurídicas de comunidades tradicionais de terreiro. Vocês estão me entendendo? Então, assim, quando a gente fala que o racismo religioso ele é institucional, é isso. É isso. Existe a dificuldade. Agora, se cada pai de santo tiver que contratar advogado para conseguir registrar um estatuto no cartório,
Você veja como são as coisas. Eu enquanto não só teólogo, mas advogado, tenho buscado dar a minha contribuição a essas comunidades. Né? Porque uma coisa acaba puxando a outra. Né? Eu chego como pesquisador, né, mas também sou advogado, vejo que está uma situação de fragilidade jurídica, porque o que acontece, Luciano? O cara não tem. Vai lá, Místico. O Místico está mandando mensagem aqui. O cara, obrigado pela presença. O cara não tem estatuto registrado. Ele não existe. A certidão de nascimento da pessoa jurídica, né, é o estatuto registrado. Equivale a certidão de nascimento. Então a pessoa não existe. Né? O cara não tem estatuto registrado, o cara não tem CNPJ, o cara não tem inscrição municipal, o cara não tem alvará de funcionamento. Sabe o que acontece, Luciano? O intolerante, o fundamentalista, né, liga para a fiscalização e fala: olha, estão funcionando aqui, estão me incomodando, estão fazendo barulho, estão isso, estão aquilo, entendeu? Chega a fiscalização lá, cadê a documentação? Não tem. Fecha. Então você fica numa situação de vulnerabilidade. O objetivo é exatamente esse. É deixar essa não é só marginalizar, expulsar, que nem aconteceu aqui em Brasília, no DF, em que esse pessoal foi expulso do DF para os municípios do entorno do Goiás. Não é só mandar para a periferia, mas mantê-los na periferia em estado de invisibilidade, de insegurança jurídica e de fragilidade, para que eles possam comer na mão dessa galera. Entendeu? E é isso aí. Os casos de violência, né, das mais variadas formas de violência, a violência não é só privada, não é só particular, a violência é pública também, é estatal e é diária. Você está me entendendo? Então, assim, não é fácil, assim, vai lá e registra. Vocês sabem disso. Né? Mas eu tenho relato de vários pais, de dirigentes, pais, donos de casa, que falam que não consigo registrar. Não consigo, vou lá, já perdi 5, já faltei ao trabalho 4, 5, 6 vezes e não consigo registrar esse negócio. Sempre invento alguma coisa no cartório, por que será? Parece, mas essa, infelizmente, é a realidade, Luciano. Infelizmente, é a realidade. Agora, se você quiser abrir uma igreja no fundo da sua casa para não pagar IPTU e se autodenominar bispo daquela igreja, começar a cobrar, arrecadar imposto, dízimo e oferta, aí, irmão, é da noite para o dia. Sai rapidinho o seu estatuto. Não, a única coisa que demora mais para abrir uma igreja hoje é fazer a consulta por um nome que já não existe. Sim. Até achar um nome que já não existe. Aí é desafiador, realmente. Mas eu acho, o Guilherme, me permita aí, mas eu acho que a fala do Luciano ela é muito importante no seguinte sentido. Existe em administração um recurso que é muito interessante, que eu gosto dele, que é chamada análise de Pareto, né? Que consiste em você identificar os 80% de problemas que podem muitas vezes ser resolvidos com 20% das ações. A gente tem muito problema no meio espírita também com essa questão da legalidade, da legalização, porque a hora que você fala para constituir como associação civil, né, aí você tem algumas situações delicadas que têm que ser contornadas. E eu penso assim, que se elege-se esse campo como foco, a questão é estudar depois quais são os elementos a serem superados, né? Quais são os elementos, e eu estou achando esse debate interessante, porque a Nilra trouxe uma questão séria aqui para a gente, né? Então eu estou achando esse debate muito interessante. Eu penso assim, sabe, que se houver uma concentração de esforços em ver quais são as barreiras legais que estão sendo alegadas, porque isso é alegação, a gente sabe que o jogo é político, né? O jogo é político. Então, assim, quais são as barreiras que estão sendo alegadas e forem encontradas as medidas alternativas para contornar, não vou dizer para violentar a espiritualidade, não, mas para contornar as barreiras que são alegadas do ponto de vista jurídico, sabe? E adota-se um padrão e fala, olha, gente, vamos por esse caminho, e constitui-se uma unidade, sabe, para caminhar nessa direção, sabe? Eu acho que os resultados podem ser muito interessantes do ponto de vista de conseguir a respeitabilidade social que a lei brasileira, a Constituição, já permite, né? E que o que não está sendo permitido é exatamente porque é o que você falou, é um jogo que é político, né? Então, é achar caminhos, é achar alternativas que eu acho que de repente, com 20% de esforço, você consegue 80% de resultados, sabe? Estamos nessa luta, estamos nessa guerra, Elias, concordo contigo. O espiritismo, você citou o espiritismo, mas eu acho que essa guerra não é tão... Guilherme, só me permite, pegando o gancho da fala do Elias, é exatamente nesse sentido que eu falei, por isso que eu trago o exemplo do casamento civil, né, que foi exatamente isso que foi encontrado, né, foi um debate de mais de 30 anos, e enquanto não conseguiu achar, dentro desse princípio de Pareto,
né, e concentrar, sobretudo nas linhas de impedimento dentro do movimento, sobretudo não só do movimento evangélico, mas também católico, né, que fazia oposição a isso, não foi possível chegar ao momento que a gente está vivendo hoje no país. Então, aí eu falo muito mais no sentido de pensar estrategicamente nos pontos, né, e fazer uma concentração de esforços dentro do que a professora Niura está fazendo, de encontrar esses pontos e concentrar-se neles. Porque o discurso sobre vamos educar, assim, eu vejo com muita utopia. Não que eu não vejo como necessário, ele vai acontecendo concomitantemente. Mas não é o que tem se mostrado mais efetivo, pelo menos não na história recente do país. Eu acho que a professora Niura estava com a mão levantada. Deixa eu só, professor, antes da senhora colocar a sua pergunta, é que o Elias citou, quando eu citei essa questão da dificuldade de regularização formal, ele citou a questão do espiritismo, né? Referindo aí aos anos 80, 90, onde essa dificuldade foi mais notada. A partir da hora que se estabeleceram padrões, isso facilitou demais o encaminhamento. Tá. E veja, você citou uma dificuldade que é uma religião escolada, educada, de nível superior, de nível educacional, é bem distinto, né, dos adeptos das religiões afro-brasileiras. Né? O IBGE está aí, mostrando o grau de escolaridade dessa população. Uma população de condição socioeconômica diferenciada também, encontrando esse tipo de dificuldade ainda na década de 90 para regir. Imagina o que acontece com o adepto da religião afro-brasileira, né? Como é que ele não é tratado. Luciano, eu também acredito, eu sei que, assim, agora, na lata, é utópico, né? Mas eu acho que a longo prazo vale a pena, sim, investir. Não posso, enquanto professor, não defender a educação e a tentativa de conscientização do povo no enfrentamento do racismo religioso. Tá? Intervir, Guilherme? Posso intervir? Tá, deixa eu só falar mais uma coisa, professora. Eu propus, né, nessa pegada, Luciano, eu propus à Secretária Nacional de Direitos Humanos a elaboração de um PDF, uma cartilha, de forma muito simples, objetiva e direta, para a gente disparar, publica no portal e dispara nas redes sociais, tá? Vai lá, Elias, obrigado pela presença, irmão. Elias, espera um pouquinho só que eu vou fazer um aviso aqui. Guilherme, eu queria que você passasse a palavra para a Niura e fizesse a sua fala final para a gente poder encerrar. Vai lá, professora. Vai lá. Estouramos o tempo. Isso que o Guilherme falou é uma verdade. Eu estou vivenciando isso no COEGO. Hoje somos 3 advogados que compõem o COEGO também, além de todo um conselho lá. E a gente tá fazendo esse processo de conscientização, porque nós temos muito pais de santo, padrinhos, e inclusive com o ensino superior, e que são totalmente contrárias à legalização. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização das casas. Então, o COEGO está surgindo justamente para reconhecer quais são as casas existentes no estado de Goiás, afro-brasileiras e umbandistas, porque muitas vezes elas se misturam, muitos deles nem sabem o que é umbanda, o que é afro-brasileiras. Então, é esse processo de conscientização cultural, religiosa e, acima de tudo, legal. Então, Guilherme, aqui, por exemplo, nós temos um dos mais envolvidos politicamente, que se candidatou agora a deputado federal, não venceu, mas tem envolvimento político forte aqui no Estado. Eles estão trabalhando nós estamos trabalhando agora, quando houve essa posse, tiveram presente 26 grupos religiosos. Foi uma posse ali na Assembleia Legislativa. Então, para vocês verem que já há um processo de consciência, o grupo que tomou posse tem formação cultural adequada, mas não é fácil trabalhar, mostrar. Inclusive, a gente está planejando seminários, encontros, mostrando para eles o que significa se legalizar, o que significa ter esse conhecimento legal, esse reconhecimento jurídico, né, das casas.
Então, isso que o Guilherme falou é uma realidade, sim. E agradeço demais essa aula de hoje, porque foi um grande aprendizado. Parabéns, Guilherme, agradeço a todos os colegas por essa troca aqui de ideias, de conceitos, de doutrinas. Muito obrigada. Guilherme, para encerrar, no dia 12, pessoal, dia 12 de abril, acho que é 12 de abril mesmo, isso, 12 de abril, quarta-feira, sem ser a próxima, a seguinte, nós vamos voltar a esse campo de estudos com a apresentação do trabalho do Tiago. Então, nós não precisamos ter nenhum afobamento, porque nós vamos dar continuidade a esse debate que é extraordinariamente relevante para os nossos estudos. Guilherme, você encerra e a gente fica feliz. Tá bom, professor. Só falar, professor Niura, a senhora falou da resistência, o que acontece é o seguinte, né, isso aí também é mais um processo histórico de desacreditação do Estado. O Estado sempre perseguiu essas comunidades. Né? Por que essas comunidades não acreditam no Estado? O Estado sempre foi instrumento de ódio, de perseguição, de marginalização, das mais variadas formas de violência. Então, assim, muitas pessoas mesmo veem o Estado como inimigo. Né? Se você se regulariza, você está saindo, de certa forma, da invisibilidade. Né? Porque o fato de você estar com CNPJ não quer dizer que o Estado vai passar a efetivamente ter políticas públicas voltadas para essa comunidade, não. Né? Uma coisa é o formal, outra coisa é o material. Né? Mas, enfim, muitas pessoas veem a possibilidade de registro como uma ameaça, porque eu vou lá me registrar, eles vão saber que a minha casa existe, vão começar a vir aqui fiscalizar, entendeu? E aí vão começar a ingerir, a interferir no trabalho da casa, e aí o racismo religioso vai vir junto nesse pacote, e aí vão fechar minha casa, vão interditar minha casa. Coisas desse tipo, entendeu? Então, assim, essas comunidades traumatizadas de séculos com a violência estatal realmente vêm com muita desconfiança, entendeu? Essa relação com o Estado ela é muito problemática. Né? Então, é preciso muita sensibilidade e sabedoria, pedir a ancestralidade, né, ao mundo espiritual, que guie e oriente a senhora, para que a senhora possa conduzir esse processo da melhor forma possível. Luciano, o que eu fiz na proposta? De tentar utilizar a tecnologia, as redes sociais, para pulverizar, né, informação e conhecimento. Eu me predispus a elaborar uma cartilha, um PDF, né, falando do passo a passo da importância, primeiro, de regularização das comunidades tradicionais de terreiro e do passo a passo, o que fazer. Tá? Uma coisa bem mastigadinha, bem fácil, super assim, agradável, entendeu? O layout, para a gente criar esse PDF, publicar no portal da Secretaria Nacional, do MDH, e disparar nas redes sociais para tentar atingir o maior número possível de pessoas, né, para poder tirar esse pessoal da informalidade. Né? Foi uma proposta, né? Dentre muitas outras, porque ela 2 horas enchendo o saco da secretária. Queria agradecer ao professor Signato, já estouramos mais do que, né, porque eu falo pra caramba. Por mais que eu fale, não falo tão rápido assim não, que eu não consigo falar tudo, Luciano. Queria agradecer ao professor Signato e a todos vocês pela paciência de terem me ouvido. Obrigado, gente. Obrigado a você, Guilherme. Parabéns, Guilherme. Parabéns a todos. Eu queria finalizar... Parabéns, Guilherme. Parabéns, Guilherme. Valeu. Eu queria finalizar chamando a atenção de vocês para a importância da emergência de controvérsias no nosso grupo. Contestações, controvérsias, a gente abrir espaço para o debate, como é que é enriquecedor para o nosso aprendizado quando isso acontece. Legal? Pessoal, até dia 12, quarta, sem ser a próxima outra, a gente volta aqui nesse mesmo bate-canal. Tchau, tchau. Parabéns a todos, gente. Muito obrigado. Foi riquíssimo hoje. Tchau, pessoal. Valeu, grande abraço, turma. Maravilhoso. Tchau, gente.